Olá, meu nome é Maria Caroline, eu sou enfermeira, faço parte da equipe do Instituto Não Me Esqueças, uma instituição não governamental daqui do município de Londrina, fundada desde 2017. Bom, setembro é o mês de conscientização da doença de Alzheimer, é o nosso Setembro Lilás. E pensando nisso, o Instituto Não Me Esqueças elaborou um cronograma de atividades online para esse mês. E uma dessas atividades online são os vídeos falando um pouquinho sobre os 12 fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um desses fatores de risco, que é a baixa escolaridade. Bom, o que seria um fator de risco, né? Fator de risco é tudo aquilo que aumenta as nossas chances de desenvolver alguma doença ou algum agravo à nossa saúde, né? Então, fator de risco é tudo aquilo que aumenta a nossa chance de ficar doente, né? E a baixa escolaridade, ela é um fator de risco para aumentar as nossas chances de desenvolver a doença de Alzheimer. E por que a gente fala da doença de Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer, ela é uma demência, né? A gente fala do Alzheimer porque o Alzheimer é a principal causa de demências na população. Por isso que a gente, sempre quando a gente fala de demência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a doença de Alzheimer. E o que acontece? Quando a pessoa não teve o privilégio, o acesso à educação, se comparada com aquelas pessoas que tiveram acesso à educação, elas carecem de algo que a gente chama de reserva cognitiva, né? O que seria essa reserva cognitiva? Bom, reserva cognitiva é como se fosse a poupança do nosso cérebro. Então, toda vez que a gente exercita nosso cérebro, toda vez que a gente realiza alguma atividade que é difícil para o nosso cérebro, a gente está fazendo essa reserva cognitiva, que é como se fosse uma poupança mesmo do nosso cérebro. Então, quanto mais a gente exercitar, menos chance a gente tem de desenvolver a doença. Bom, e como é que eu faço então para exercitar meu cérebro? Quais são as estratégias que eu posso usar para evitar que eu desenvolva a doença de Alzheimer na velhice? Bom, existem algumas estratégias então que vão dificultar a deterioração do nosso cérebro e podem atrasar o desenvolvimento da doença de Alzheimer e até mesmo prevenir, né, evitar que essa doença apareça. Então, são estratégias que a gente tem que realizar para fazer exercícios mentais diariamente. Então, eu falo diariamente porque não adianta eu exercitar agora e não exercitar mais. Eu exercitei a vida inteira e na minha velhice eu não vou exercitar mais. Não, a gente tem que exercitar diariamente e para sempre. Então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode aprender uma nova língua, a gente pode aprender a tocar um novo instrumento, a gente pode realizar palavras cruzadas ou qualquer atividade que desafie o seu cérebro. É só você se perguntar quando você estiver fazendo essa atividade está difícil? Está saindo da minha zona de conforto? Se a resposta for sim, quer dizer que você está conseguindo exercitar o seu cérebro satisfatoriamente. E aí, consequentemente, você está produzindo a sua poupança ou a sua reserva cognitiva, né? Então, é muito importante a gente falar sobre a baixa escolaridade, porque hoje o ensino, a educação vem sofrendo várias alterações que podem dificultar um pouco coisas como a qualidade do ensino, o acesso, o salário dos professores. Então, além da gente sempre tentar exercitar o cérebro para ter essa reserva cognitiva, para ter essa poupança, o ideal é que a gente lute também pela nossa educação, para que a gente consiga ter mais qualidade, né, durante essas aulas, que os professores tenham melhores salários e que principalmente todo mundo tenha acesso, porque a saúde, a educação é um direito de todos. Então, a gente deve lutar para que todo mundo tenha o acesso também. Bom, eu espero que eu tenha contribuído e muito obrigada.